Lima, gostava também de ouvir a sua opinião sobre esta questão da capacidade do Governo para governar e de levar a legislatura até ao final. O senhor também crê que este Governo não será capaz de o fazer? Eu acho que seria desejável, em democracia, que os governos cumprissem a legislatura completa e creio que em Portugal seria bom que governos, não necessariamente com maioria absoluta, que muitas vezes cultivam facilmente tiques de arrogância e de autismo, pudessem desempenhar o seu papel, para o qual foram eleitos, com uma estabilidade que lhes permitisse governar durante uma legislatura. Se isso vai acontecer ou não, não sei. Por aquilo que tem visto, por aquilo que já conhece deste Governo e do engenheiro Sócrates que está à frente do Governo. Eu não tenho nenhuma vontade de ter um discurso destrutivo. Acho que o Primeiro-Ministro é uma pessoa manifestamente determinada e voluntarista. O CDS apresentou recentemente uma moção de censura ao Governo, era com esse objetivo? Eu estou aqui, obviamente sou do CDS com muito orgulho, mas estou aqui basicamente para expressar as minhas opiniões. Acho que o Primeiro-Ministro é uma pessoa determinada e voluntarista. A questão é perceber se é determinada e voluntarista na direção correta e se a receita que está a aplicar em termos de governação é aquela que permite a Portugal sair dos impasses e dos bloqueios em que tem vivido sistematicamente nos últimos 14, 15 anos. E eu creio que em muitas áreas, não. Reconheço que há vontade e capacidade de trabalho por parte do Primeiro-Ministro, mas também acho que está pouco acompanhado ao nível do Governo. É difícil lembrarmos de figuras relevantes nesta equipa governativa ao longo do ano, para além do Ministro das Finanças e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, inclusive algumas figuras importantes no anterior Governo, como era o caso do Dr. Vieira da Silva, e que desempenham agora um papel que deveria ser vital na instigação de ânimo e de mobilização de vontades na economia, tem tido um papel muito discreto e, portanto, creio que este é um governo, comparando com o anterior, mais de um homem só, e que muitas das receitas que está a aplicar não me parece que necessariamente retirem Portugal desta trajetória de empobrecimento relativo. Nós vemos o desemprego a aumentar, não vemos sinais muito evidentes de retoma de confiança por parte dos empresários na economia portuguesa, de retoma do investimento. Eu creio que só o investimento privado é que poderá funcionar como receita para reduzir o desemprego de uma forma estrutural, e eu não vejo manifestações de confiança significativas no empresariado nacional relativamente às políticas, não falo das pessoas, às políticas que têm sido seguidas por este Governo. Não creio que a melhor forma de corrigir os déficits que temos que corrigir, nomeadamente o déficit das finanças públicas, seja através de aumento sistemático de impostos. Devo-lhe dizer que só no próximo ano, com as medidas que foram apresentadas no Plano de Estabilidade e Crescimento pelo Partido Socialista e que foram apoiadas pelo PSD, nós vamos ter um aumento da carga fiscal de 3.500 milhões de euros e a despesa, como sabe, continua a aumentar nominalmente e, portanto, creio que para libertar recursos para o setor privado, para poder desonerar as famílias, as empresas da carga fiscal que tem vindo a crescer sistematicamente, eram precisas outro tipo de políticas. Era preciso outro Governo, portanto. Eram precisas outro tipo de políticas que não são necessariamente as socialistas. Eu peço desculpa voltar um pouco atrás. O doutor está, nesta altura, afastado da política ativa, uma vez que está dedicado ao mundo empresarial. De qualquer forma, pareceu-me ler nas suas palavras uma crítica à moção de censura que foi apresentada pelo CDS. Discorda das razões, do timing? O que é que não lhe pareceu bem? Penso que isso é uma ilusão sua. Aquilo que eu digo é que pelo facto de se criticar e fazer oposição ao Governo e até apresentar moções de censura por razões... Mas é esse o objetivo, uma moção de censura dizer que o Governo... Isso necessariamente não significa que se tenha que ter uma oposição destrutiva. Aliás, creio que o meu partido, ao longo do último ano e meio, aliás, à semelhança do que já tinha acontecido na legislatura anterior, tem tido um papel muito mais consistente e construtivo do que outras oposições. Por exemplo, tenho alguma dificuldade em perceber estes zigue-zagues políticos do PSD, que depois de ter apoiado o PEC e de ter assumido uma postura muito construtiva com o Dr. Passos Coelho relativamente ao engenheiro José Sócrates, agora, de repente, nos últimos 2 meses, apresentam um conjunto de temas fraturantes, do meu ponto de vista, pela forma até como são apresentados, e que cria uma ideia de instabilidade política que não é nada condizente com aquilo que fez ainda há 5 ou 6 meses. Nesse sentido,
Acho que o CDS se tem afirmado como um partido responsável, de oposição, muitas vezes apoiando medidas propostas pelo Governo, outras vezes, em momentos importantes, também votando contra, e é nesse aspecto uma oposição até muito mais previsível do que, se calhar, outras posições que eu tenho visto atuar no Parlamento Nacional. Está-se a referir ao PSD? O PSD, do meu ponto de vista, tem tido uma sistemática mudança de lideranças. Enfim, vamos ver agora se o Dr. Passos Coelho estabiliza. E um percurso com esta liderança que não me parece muito consistente e que revela uma certa falta de densidade política. Eu não percebo qual é a coerência entre o percurso que foi feito de abril até junho, onde sistematicamente o Partido Social Democrata atuou como apoiante de um conjunto de medidas estruturantes e que inclusive foi percepcionado pelos eleitores portugueses como estando a dar um sinal novo na política portuguesa em termos de construtividade, e é importante lembrar que ainda há 3 ou 4 meses o PSD estava nas sondagens muito destacado relativamente ao Partido Socialista, e de repente, investe num discurso onde mata até uma ideia que era importante ser discutida em profundidade, que é a da revisão constitucional, pela forma como a apresenta, uma forma absolutamente desastrosa. Já vamos falar daqui a pouco da revisão constitucional. Para concluir esta primeira ronda, e radicaliza um discurso relativamente ao próximo Orçamento do Estado, que em boa medida já está assumido em função do PEC que o próprio PSD realizou. Mas já vamos também falar daqui a pouco, até porque gostaria de ouvir a opinião de todos sobre as propostas de revisão constitucional do PSD, mas gostaria também, deputado António Filipe, de o ouvir sobre que retrato é que faz da capacidade que o Governo tem nesta altura para liderar o país. Bom, eu creio que o desgaste do Governo é óbvio, mas deixe-me dizer que, já que falámos aqui de moção de censura, que nesta legislatura foi o PCP que apresentou a moção de censura. O CDS apresentou já foi uma outra encarnação. E, portanto, nesta legislatura também que é tudo na mesma foi na legislatura anterior. Que apresentou. Bom, mas, e aliás, o CS não votou, e o PSD também não. Bom, vamos lá ver o seguinte. Mas também acha que este Governo não tem capacidade para cumprir o seu mandato até ao final? Vamos lá ver. Eu creio que a questão, para além de podemos especular sobre se o Governo chega ao fim, se não chega, se cai, quando é que cai, eu creio que o que é fundamental apreciarmos é se este Governo está a governar bem ou mal. E aí eu creio que o juízo dos portugueses, manifestamente, é que este Governo não está a governar bem. E a situação em que o país está é perfeitamente reveladora disso. E, portanto, o país deve ter eleições antecipadas? Eu creio que, não estou a dizer isso. Quer dizer, eu estou a fazer, independentemente do juízo de saber se deve ter ou não deve ter eleições antecipadas, nós neste momento até nem estamos em momento político em que isso possa ser discutido, porque neste momento nem sequer a Assembleia da República pode ser dissolvida, porque, como sabes, estamos no último semestre do mandato presidencial, e, portanto, não vale a pena agora estarmos a discutir aquilo que, a ser um cenário, será um cenário para daqui a vários meses. Agora, relativamente à situação do país, obviamente que há um desgaste manifesto, mas creio que importa também verificar quem tem responsabilidades por esta situação.